Olá, nós estamos aqui para mais um Depoimentos da Alma. E o depoimento de hoje é com uma convidada especial, porque nós estamos no outubro, onde nós estamos celebrando o vínculo gestacional e neonatal. Nós estamos aqui hoje com Kellen Cruz Doria Nunes, e ela trouxe um depoimento que é maravilhoso. Inúmeras vezes, nos últimos 6 anos, acordei de madrugada para chorar a partida gestacional dos meus 2 filhos, Lara e Pedro. Me sentia como se eu estivesse atravessando uma rebentação de mar. Por mais estranho que pareça, quando eu parei e olhei a minha imagem no espelho, eu senti como se a dor me dissesse: se você me aceitar, eu não preciso crescer. Kellen, como vai você? Que coisa boa você ter aceitado esse convite. Gratidão, querida. Eu que agradeço toda a sua entrega, Rosana. Kellen mora em Brasília, tem 40 anos, né? Viveu os episódios da gestação com menos, né? Em 2014, Kelly fez uma fertilização e aí descobriu que estava grávida de gêmeos, Lara e Hugo, e a 7ª semana o médico identificou que Lara não estava presente. Mas aí aconteceu um episódio diferente, além disso, né? Porque o Guinho está entre nós, mas a Kellen vai contar daqui um minutinho como foi também um susto essa chegada de Hugo. E em 2016, Kellen engravida, sem fertilização, num processo natural, e às 21 semanas, eles identificam que Pedro já não estava mais com eles fisicamente também. Então, conta um pouco para a gente, Kellen, como foi essa partida de Lara e a suposta partida de Hugo? Sim, a Lara, a dor da partida da Lara, eu vivi recentemente no projeto, porque a alegria de ter conseguido uma gestação, porque a fertilização nós esperamos 4 anos para a gente conseguir, e os 2 embriões foram implantados, mas só o Hugo, né, que foi a termo. Então, a felicidade era tão grande, Rosana, de ter a possibilidade de ser mãe, que eu guardei esse sentimento de perda por essa primeira criança. O Pedro já foi doloroso, muito doloroso, porque ele veio naturalmente. O Hugo já estava com quase 1 aninho quando eu engravidei. Foi uma felicidade imensa, porque junto com o Pedro ainda veio a possibilidade da minha cura, meu problema de infertilidade, e ele nos deixou com 21 semanas. Aí o Pedro, eu sofri bastante. Eu nunca olhei a perda da Lara, mas a perda do Pedro, ela me levou numa depressão no primeiro ano, muito profunda, na qual eu consegui esconder com a rotina de mãe, porque meu filho, o vivo, estava com 1 aninho. Então, essa rotina de me dedicar a ser mãe, ela conseguiu mascarar. E aí, 6 anos depois de desenvolver muitos sintomas físicos e começar a olhar para esses sintomas, é que eu percebi que eu guardava essa dor comigo. Kellen, na 7ª semana, quando vocês foram ver como estava os gêmeos, o médico identificou que nenhum dos 2 estavam vivos, é isso? Exatamente. É um pouco estranho eu falar isso. A medicina, eu vou falar uma frase que o médico falou com a gente. A medicina, ela não explica por enquanto, mas um dia ela pode ser que explique. É comum, entre a 6ª e 7ª semana, é comum não. É normal que o coração já esteja batendo entre a 6ª e a 7ª semana. E como a fertilização, você sabe exatamente quantos dias de vida tem aquele embrião, é um protocolo você fazer a ecografia com 7 semanas. Ali é para saber se a placenta está bem implantada, se está tudo certo. E no momento da ecografia, o médico já falou, só tem uma placenta. Então, o outro embrião não vingou. Até aí, tudo bem.
existia uma placenta lá, ela estava bem desenvolvida, todos os betas que eu tinha feito tinham dados positivos, só que o médico, ao fazer um zoom daquela imagem, ele falou não há embrião dentro da placenta. Nós nos assustamos, ele pediu para a gente conversar na sala, e ele explicou que o beta, ele é dado pela placenta. O beta positivo é dado pela placenta. E existe um processo gestacional que se chama gravidez anembrionária, ou ovo cego, popularmente falando. O médico, ou por algum motivo, o embrião para de se desenvolver. A placenta continua, você vai fazer exame de sangue, esse beta vai dar positivo, porém não tem embrião. E nesse período, a gente teria que ter visto tanto o embrião quanto o batimento cardíaco dele. Não vimos nada. O protocolo não autoriza fazer nenhum procedimento invasivo, protocolo médico aqui no Brasil. Você precisa esperar completar as 8 semanas para você poder fazer algum procedimento invasivo, como a curetagem. Então, viemos embora e o médico falou, o seu corpo vai entender que não há mais embrião, isso acontece com muitas mulheres, e o próprio organismo vai expulsar, pode ficar tranquilo. Só que passou o período, Rosana, e não houve nenhum sangramento, não senti nada, e nós fomos para fazer a curetagem no dia marcado. No dia, não foi o médico que fez a fertilização, foi o assistente dele, ele não sabia, infelizmente, de todo o quadro. O meu médico mesmo estava em uma cirurgia e ia fazer a minha em seguida, já estava lá no centro cirúrgico. Passei pela sala de ecografia para poder fazer aquele exame pré-operatório. Ele nos abraçou, foi um momento muito doloroso, porque ele deu parabéns de uma coisa que a gente, naquele momento ali, não existia mais, né? Que era a possibilidade de ser mãe. E ele pediu desculpas e encaminhou a gente para a sala da ecografia. Lá, naquele momento, é muito emocionante até aqui falar com vocês, porque ele falou assim, eu não acho nem a placenta mais. E ele pediu mais alguns minutos para poder fazer o exame, e um instante ele ligou um som muito alto, e era o coração do meu filho. E nesse momento ele falou muito alto, eu achei, e ele está vivo. Foi uma cena que eu não vou esquecer nunca, porque choramos nós 3 abraçados, inclusive o médico. E graças a Deus o Hugo veio a termo e está conosco, hoje ele tem 6 anos. E então é muito importante isso que você está contando para a gente, Kelly, porque muitas mães passam por isso, né? Passam por essa questão, às vezes, de gêmeos, acabam, muitas vezes, o luto de um ficando dessa forma, né? Você fica entretido com o segundo e aquilo fica obscurecido, mas tem uma outra coisa que você nos contou no projeto, e você contou para mim também, que eu acho que é muito importante, porque eu acredito que muitas mães passam. Você disse que existe toda uma questão social, que as pessoas tinham uma certa negação da Lara e do Pedro por não terem chegado a nascer. Como foi isso para você, assim, esse tipo de suposto acolhimento? Uhum. Eu preciso só fazer uma observação antes, porque quem escutar a gente, e eu falo assim com o coração muito, muito aberto, que eu já estive nesse lugar, gera uma revolta. E às vezes as pessoas vêm com amor, elas vêm com amor para poder nos acolher, elas não sabem. É uma cultura que tá. Então, se a gente puder falar isso aqui um pouquinho e puder mudar um pouquinho essa cultura, já é muito válido. Então, nesse momento, existia um carinho à minha volta para poder diluir essa minha dor, porque a dor é muito grande. Nós estamos conectadas com essas crianças. Quem está ouvindo a gente e já passou por isso sabe, mesmo pouquinhas semanas a gente se conecta de uma maneira linda e forte. Então, aquela dor, ela é muito intensa. E essas pessoas, elas vêm com essa necessidade de poder diluir isso um pouquinho. E a fala é,
Não existia nada, era tão pequenininho. Você vai ter outro, você é tão jovem ainda, né? Vai vir outro filho. E aquilo, Rosana, pelo menos para mim, eu fui me apropriando dessas frases. Então, eu queria colocar essas frases dentro de mim, eu queria amordaçar tudo que eu sentia pelos meus filhos, eu queria esconder aquilo, eu queria arrancar aquilo de mim e colocar o que eu estava ouvindo. Kellen, eu falava. Aquilo fosse o natural, né? Que o Sim, que você estava Kellen, sentindo não era natural, né? não. Kellen, você não teve nada. Você não precisa estar sentindo isso. Então, eu falo isso com muito amor no meu coração, sem julgamento de ninguém que me falou isso na época. Né? Eu olho até com muito amor para essas pessoas, mas é preciso um novo olhar. Porque essas frases, elas nos dilaceram, elas nos colocam em lugares muito nefastos. E eu fiquei lá por muito tempo. O projeto, Kellen, desenvolveu, assim que nós criamos, eu fundei o projeto em 2018. No final do ano de 2018, eu criei o treinamento ao acolhedor. O treinamento ao acolhedor veio justamente porque a gente começou a perceber que havia muitas... quando as pessoas contavam as suas histórias e como elas tinham sido acolhidas, a gente percebia isso, que havia muito amor, muita boa vontade, muito desejo de ajudar as pessoas que estavam passando, inclusive eu também vivi isso, várias frases que as pessoas me disseram em função da partida dos meus filhos, tocavam, porque as pessoas se colocavam no meu lugar e elas ficavam mal de pensar o que elas sentiriam, daí elas me contavam o que elas sentiriam no meu lugar. Aí eu teria enlouquecido se eu estivesse no seu lugar. E aí aquilo, eu passei por uma síndrome do pânico, porque eu comecei a achar que em que momento eu vou enlouquecer? Todo mundo disse para mim que não suportaria, que não viveria. Então eu não vou viver, na minha época não havia a palavra depressão, mas chamava de enlouquecer, né? Que depois foi reconfigurado. Mas isso as pessoas fazem num processo de não compreensão de que aquilo que elas estão dizendo naquele momento é muito marcante, mas a gente às vezes fala achando que está ajudando. Então, eu acho, né, o projeto instituiu, nós já estamos no grupo, nós estamos abrindo o grupo 25 já fizemos 25 grupos de treinamento, porque validamos o treinamento, para que a gente troque sobre isso, comente sobre como acolher, né? O que não dizer e o que dizer. Nós temos no projeto o Minutos do Acolhedor, que a gente fala sobre várias coisas que não seriam legais, e temos a Dicas da Beta, que sai no Instagram, que também, no Instagram do projeto, que também traz o que não deveria ser dito, porque é muito importante para que o acolhimento seja mais eficaz. Então, há muitas quebras que a gente precisa fazer de paradigmas da cultura, que ou a gente é muito forte e já consegue fazer isso, mas às vezes a gente não tem muita idade e não consegue, a gente entra nessa massa do que a sociedade traz, ou realmente a gente já tem instituiu uma visão definida, que não é muito normal, e a gente já entende que não é daquela forma. Mas normalmente o que acontece é o que aconteceu comigo e com você. A gente primeiro passa pelo que a sociedade fala, a gente é envolvido naquilo, até que depois a gente encontra uma outra forma individual de ver e percebe que não é daquela forma, né? Então, a gente está falando aqui para essas pessoas que hoje estão passando por isso e que agora poderiam já fazer uma outra possibilidade de ver, que é esse validar a gestação. Inclusive, o projeto, essa celebração desse momento, onde a gente valida, é chamado de perda gestacional neonatal. Mas o projeto instituiu o nome de vínculo gestacional e neonatal, porque as mães não têm uma perda, elas têm um vínculo amoroso com aquele ser, com aquela alma, com aquele espírito. E não é porque interrompeu-se o processo de desenvolvimento físico daquele ser dentro da barriga da mãe, que não deixa de ser um vínculo, né? Não, porque não vai haver o nascimento. Então, nós estamos aqui justamente para validar o vínculo, né? Esse vínculo ele é para sempre.
ele é um dos filhos, né, incluído dentro da nossa experiência. Até gostaria que você contasse isso, porque vai cair diretamente naquilo que você contou, né? Como você conheceu o projeto, que acho que foi justamente nesse processo de validação, quando você me disse, eu não incluía muito quando as pessoas perguntavam quantos filhos eu tinha. Como é que você fazia antes? Ai, Rosana, eu, como internalizei toda essa cultura, eu tinha um único filho. Então, quando alguém perguntava quantos filhos você tem, eu tenho um único filho, meu filho é único, não pude ter mais, infelizmente, depois do Pedro, as coisas se agravaram dentro desse processo depressivo. A minha doença realmente ela se agravou um pouquinho, eu precisei retirar o útero, Qual doença que mas... ela teve? Oi? Qual do... Endometriose. Isso. Endometriose. Ok, porque isso é Então, bem normal, né? Muita gente tem, né, Kelly? sim, e é uma das doenças que levam a gente para a questão da fertilização mesmo. Isso. Ela realmente atrapalha assim, principalmente na idade em que eu estava. Hoje, graças a Deus, ela já está, assim como você, existiram mulheres que passaram, né? E elas já estão aí colocando o tipo de doença, então tem muitos médicos renomados e estudados não estão precisando as mulheres não precisam estar em uma idade tão avançada como eu cheguei. E aí tudo se resolve com mais facilidade. Estava numa idade bem avançada quando eu descobri só a fertilização era possível na maternidade. Então, eu entrei em um processo de me enxergar em algumas coisas que estavam acontecendo, sintomas físicos. Eu precisei retirar o útero, eu continuei com muitas dores mesmo após retirar o útero. Então, os sintomas físicos, eles gritavam no meu corpo. Eu tinha insônia, eu comecei a ganhar peso, coisa que nunca aconteceu, não é uma genética que eu herdei, né? A minha família não tem problemas de obesidade. Então, começou a destoar muito. E todos esses sintomas me fizeram olhar, né? Alguma coisa há por trás disso. E eu caí nesse período em um momento de estudo e encontrei a constelação familiar. Eu comecei a estudar a sistêmica. E em uma das aulas, a minha professora, Ellen Vieira, né, preciso falar o nome dela, que foi aonde tudo começou, preciso honrá-la, ela apontou, né, Kellen, você só tem um filho? Porque era todo o tempo, eu falava filho único, filho único. Ela falou, ela não me conhecia, mas ela questionou, você só tem realmente um filho? E eu pensei, eu falei, não, tive mais de um. Naquele dia eu comecei a olhar para os meus outros filhos. E nesse processo de busca, né, muitas lives, muitos livros, encontrei a Daniela Migliari, pelo livro dela, Abraço à Sombra, muito lindo também, fica a dica. Ela fez uma live com você. Naquele momento eu nem me recordo, eu devia ter procurado, mas não me recordo qual foi o tema, mas quando eu escutei a sua história, eu tive uma conexão muito forte dos corações. Eu me conectei com a sua história e até então eu não sabia exatamente por que tinha me tocado tanto. Apesar de ter visto esses filhos e tudo mais, para mim era uma coisa que estava super resolvida, né? Se só era ver os filhos, eu já tinha visto, estava tudo certo. Mas eu continuei num processo crescente de depressão sem perceber. Eu não percebia que eu estava nesse processo. E um dia, eu, num processo de depressão profunda, eu pensei em tirar minha própria vida. Pela primeira vez em 40 anos, eu pensei em tirar minha própria vida. Então, foi um dia muito pesado, foi um dia em que eu desisti mesmo da vida, mesmo tendo meu filho, com 6 anos de idade já. Eu desisti da vida, arquitetei como tiraria minha própria vida durante esse dia. E por muita misericórdia divina, eu recebi auxílio. Eu recebi auxílio de um sono profundo,
Quando eu acordei, eu recebi auxílio de mensagens de pessoas que de longa data não falavam comigo, amigas queridas, e ali eu percebi que eu estava sendo vista. Foi apontado o dedo nessa depressão. E aí me lembrei de você no mesmo dia. Me lembrei da sua história e me lembrei que eu tinha um luto para viver. Eu precisava olhar para esse luto. Então, como eu já conheci o projeto, no mesmo dia eu me coloquei lá na lista de espera e fui acolhida. Eu lembrei de uma outra coisa que eu acho que também vale muito a pena a gente mencionar, que você contou para mim, que foi o processo da partida do Pedro, a culpa que o seu médico acabou trazendo um pouco, né? Que isso, às vezes, você sentiu que interiorizou muito em você essa culpa. Muito, muito. Como foi? É bom você falar, porque quem tem endometriose, como eu não sei como é que está agora, eu me distanciei muito desse problema, mas há uns 2 anos atrás, o que se tinha na medicina é que era uma doença que realmente atrapalhava a implantação do embrião no corpo da mulher e atrapalhava a gestação, o desenvolver da gestação. Eles tinham teorias que o feto não se desenvolveria. E tanto é que a gravidez do Hugo eu fiz esse acompanhamento gestacional com o mesmo médico da fertilização. E deu tudo certo, graças a Deus. Porém, quando eu engravidei naturalmente, eu não procurei o médico da fertilização. Como foi natural, eu internalizei, nossa, aconteceu o que aconteceu com tantas mulheres. Engravidou a primeira vez, tudo se resolveu e agora eu estou curada, eu sigo, né? E fiquei muito feliz, me conectei à vida do meu filho que estava gerando naquele momento e vivemos nós descobrimos muito cedo, com 6 semanas, e vivemos até as 21 semanas juntos. Quando eu perdi, eu procurei, né? Depois que me restabeleci do procedimento, eu procurei o primeiro médico que tinha feito a fertilização do Hugo e da Lara, e naquela consulta, ele usou algumas palavras, sem julgamento também, por favor, mas que me levaram para uma culpa gigantesca, porque ele olhou assim para mim e falou: por que você não me procurou antes? Você não tem condições, o seu corpo não tem condições de levar uma gestação por conta do seu problema. E aquilo, Rosana, gravou na minha alma. Eu matei o meu filho. Então, foi mais uma corda que me amarrou na minha depressão. Exato, que você ouviu, pensou sobre aquilo e aquilo foi interiorizando nesses 6 anos, né? Porque isso foi no decorrer, né? Nesses 6 anos, é até para a gente observar, gente, quem está nos assistindo, que Kelly não percebeu que tinha um processo depressivo, porque não havia nada assim muito evidente que ela percebesse e ninguém que estava à volta também não percebeu, porque não havia demonstração. Então, para a gente perceber que às vezes a gente pode estar no processo depressivo e não perceber. E aquela culpa daquela frase não trabalhada, eu vou chamar não trabalhada assim, você veio trabalhar isso no projeto, mas aquela só viver, a interiorização daquela frase e não ir falar, né, trazer aquilo à tona num processo terapêutico, ou num processo como o acolhimento do projeto, ou que fosse outro, mas assim, como isso silenciosamente, devagar, vai criando raiz dentro de nós. Até que um dia você acorda com esse desejo que você não sabe explicar muito na hora, assim, por que eu estou tendo esse sentimento, né? Mas que às vezes são coisas silenciosas que vieram dentro da gente que a gente também não está muito acostumado a olhar, a gente não pensa que tem que olhar, a gente não vem de uma cultura que a gente tratar das nossas emoções é uma coisa normal, né? A gente não vem. Né? Eu tenho comentado isso em algumas lives, porque eu acho que hoje, para a gente fazer uma grande transformação, nós precisamos instituir nas escolas
as matérias que as pessoas vão entrar em contato com as suas emoções, né? Está aí Rossandro Klinger, um amigo, padrinho, amado, aí, um irmão meu, que criou a Educa 21, onde ele está instituindo dentro das escolas essa matéria, para que as crianças possam se acostumar que a gente precisa olhar para as emoções, que a nossa saúde futura, mental e física, dependem da gente aprender a elaborar o que a gente sente, o que a gente vive, os traumas, as situações, né? Tudo aquilo que a gente sente, né? Para que a gente possa lidar. Então, como a gente é uma geração que ainda a nível percentual, estatístico, esse autocuidado terapêutico é muito baixo, né? Porque as pessoas acham que aqui nada, eu dou conta, imagina, essa bobagem, já esqueci, põe embaixo do tapete. A gente pode, mais para frente, aparecer com isso. Então, é primordial que a gente busque isso. E o desenho do projeto, o método de acolhimento, ato de amor, que é o nome que nós adotamos no projeto, é justamente através de vídeos, exercícios, meditações nessas 12 semanas de duração, levar a pessoa a olhar para as suas próprias emoções. Porque quando ela faz isso, ela começa a lidar, tratar as suas culpas, né? Tratar aquilo que você sente. Isso independe da pessoa estar no projeto, dela ter o seu médico, dela ter seu terapeuta, isso são coisas separadas. Mas o projeto, né, isso não abstém de você buscar outras ajudas, mas o projeto vai justamente dar essa diretriz, que esses 12 temas foi justamente o que eu coletei durante essa minha experiência com meus 2 lutos, que me foi muito relevante para que eu pudesse lidar com a minha dor, né? Então, acho que isso que você está trazendo, Kelly, é muito instrutivo para outras pessoas que estão passando ou possam vir a passar exatamente a mesma coisa que você e eu já passei também, né? Então, acho isso muito importante. Bom, aí então você conheceu o projeto, aí você viu lá, falou, vou entrar no projeto, e aí entrou. Como foi a primeira semana, assim? Então, depois, mesmo com todas essas indicações que eu tive, de que precisava de ajuda, que eu precisava ser acolhida, que eu precisava viver um luto, e ainda todo esse projeto maravilhoso que você apresenta, assim, estava desenhado, você precisa disso. Era muito forte, Rosana, essas frases de que os meus filhos não existiram, de que eu não precisava sofrer daquele jeito. É mais forte do que eu não consigo nem explicar a força que isso tem. Então, o projeto começa numa segunda-feira, né, com a sua fala, com os acolhedores. Eu olhei aquilo ali e tudo mais, e quando as pessoas, o primeiro exercício que é você se apresentar e falar por que você está lá, piorou tudo. Então, assim, eu já estava, assim, quase um pé dentro, um pé fora. E quando eu comecei a ler aquelas dores tão significativas, eu caí no auto-julgamento de que eu estou fazendo aqui. O que você está fazendo aqui? Se nunca existiu nada. E aí, dentro desses meus períodos de depressão, eu acordava muitas vezes de madrugada e chorava, e eu pensava assim, por que eu estou chorando? Deve ser alguma coisa da infância, deve ser alguma coisa com os meus pais. Eu ficava buscando o que era, nunca conseguia chegar, durante esses 6 anos. E em uma dessas madrugadas, o projeto já estava correndo, era a primeira semana, eu resolvi abrir, quando eu comecei a ler, entrei naquele auto-julgamento novamente, e eu falei assim, eu não vou sair sem me apresentar. É muita falta de educação, né? Eles me deram a vaga, mas eu vou me apresentar e vou me despedir, porque eu não posso estar aqui, eu não mereço estar aqui. Então, me apresentei, falei das minhas perdas e enviei a mensagem. Enquanto eu estava escrevendo a mensagem de despedida, um acolhedor muito querido, chamado Rodrigo, ele me escreveu. E no momento que eu copiei a mensagem, porque eu estava fazendo a mensagem em um bloco de texto, eu não estava fazendo a mensagem no próprio aplicativo, quando eu abri que tinha uma mensagem para mim, do Rodrigo, foi emocionante, porque ele
ele deu vida aos meus filhos, ele também viu meus filhos. Então, foi muito emocionante, porque alguém mais, além de mim, olhou para os meus filhos, e ali fez todo sentido. Toda aquela falta que eu sentia, todo aquele luto, ele era verdadeiro, não era loucura, não era coisa da minha cabeça. E aí eu não mandei a mensagem, eu não me despedi, e eu estou aqui pela segunda vez no grupo agora. Acho duas coisas que eu acho muito bom você dividir com as pessoas. Primeiro, como foi o impacto de você fazer, porque cada um dos 12 temas tem um exercício, né? Um exercício, uma prática pequena, né? Assim, de 30 segundos, 1 minuto, uma coisa bem possível, mas para levar as pessoas a entrarem em contato, né, com o sentimento que elas estão passando e também entrar em contato com essa sensibilização desse contato espiritual com o seu ente querido, né? Como foi para você, assim, fazer os exercícios no primeiro grupo? Rosana, é bom você falar isso, até para dar força para quem está pela primeira vez. Porque eu vou te falar, foi extremamente ruim. Olha, eu entrar em contato com a minha dor, com aquele sentimento que estava guardado, apodrecido há tanto tempo, foi tão ruim, foi tão difícil. Em muitos momentos, eu pensava em sair, porque mexer naquela ferida é doloroso demais, é Como foi muito quando doloroso. você, Kelly, no exercício 2, olhou no espelho? Lá no exercício 2, eu vi uma dor. É muito legal você falar isso, porque eu vou trazer aqui os dois, o exercício 2 da primeira vez e o 2 da segunda vez. Lá, em primeiro lugar, eu mergulhei em mim, eu me vi a falta de cuidado, o abandono, o autoabandono que eu fiz comigo mesma, e uma dor imensa, uma dor imensa. Ali atrás dela, eu tive que repetir esse exercício, Rosana, muitas vezes na primeira vez, muitas vezes. Eu fiquei uns 3 dias, postei até depois do prazo o meu exercício, porque eu fiz várias vezes, até que a dor, eu percebi que lá atrás estava o amor pelos meus filhos. Um momento ela se virou e lá estava, mas ela era imensa, imensa, imensa. E aí, quando eu fui fazer a segunda vez o exercício, ela já veio tão apaziguada. E uma coisa muito interessante que me deu muita paz no coração é não combater. Parece que quando eu tinha necessidade de combater a dor, não há necessidade, ela está ali no lugar dela. E quando eu fiz pela segunda vez, ela já veio apaziguada, nem mais nem menos. Ela veio ali no lugar dela para me conduzir para o amor dos meus filhos. E eu acho muito lindo você falar isso, Kelly, por alguns pontos. Quer ver? Um primeiro ponto não há saída se você não tocar na ferida. Se a gente não tocar na nossa dor para olhar para ela, frente a frente, né? Esse exercício do espelho é isso, né? Você se olhar no espelho, olhar lá dentro dos seus olhos e validar essa dor, né? Validar, estou sentindo ela, tá horrível, né? É enorme. E eu acho que a sociedade coloca essa coisa de ficar embaixo do tapete. Só que bomba relógio, porque algum trigger lá na frente, né, detona essa bomba, né? Um outro problema, um acidente, uma perda de emprego, uma separação, alguma coisa na vida detona isso. E quando isso vem, é uma dinamite, né? Daí é uma grande explosão. Então a gente às vezes não dá conta de saber, gente, que a dor ela ocupa, imagina que a gente tem um hard drive, né? Ela ocupa uma memória. Quando ela é acumulativa, em algum momento, quando ela explode, isso aqui é grande, o dano é grande, por isso que nós adoecemos. Porque com o passar do tempo, essa dor acumulativa começa a drenar no nosso corpo físico, por isso vem, né, toda essa visão que não é filosófica, gente. Toda a parte psicossomática do ser, ela está interligada entre o emocional e o corpo físico. Então, é muito importante que a gente valide que aquilo que a gente não suporta no psiquismo,
nervosismo, a gente vai drenar no corpo físico. E daí vem a doença, que agrava ainda mais a dor que você está sentindo, porque além da dor, você ainda tem a doença, né? Então, é muito importante isso que Kelly está contando, porque se você está no dia zero, né? Porque isso está acontecendo com você hoje, você não precisa passar os 6 anos e nem precisa passar também o tempo que, para mim, eu também digo que foram 6 anos, né? Que eu chamei de patinar no limbo, porque a sensação que eu tinha é que o chão era escorregadio. Eu queria me equilibrar, mas desequilibrava, né? Aquela sensação de alto e baixo, que é a inconstância emocional que a gente vive em função da dor, né? Então, se você está no dia aqui no marco zero, você não precisa, apesar de todo mundo ter o seu momento, não precisa demorar muito tempo. Você pode hoje tratar com essa visão, e isso pode ser algo muito mais leve do jeito que a Kelly está contando, que foi o segundo exercício, né? De uma forma mais leve, aonde ali você já entra nesse estado de validação e diz, não, peraí, eu tenho essa dor sim, preciso viver ela, essas pessoas estão todas aqui usinando um amor para me dar um aparato, né? Que é esse o projeto. O projeto faz essa sustentabilidade emocional, ali as pessoas dialogando, eu faço respostas em vídeos para a gente poder trocar as coisas que as pessoas vão colocando nos exercícios, para que a gente possa ir ajudando, dando a mão a essas pessoas, para elas chegarem a essa habilidade de lidar com a dor delas, né? Então, isso é muito importante. Isso não é pular step, gente. Porque guardar embaixo do baú 10 anos, 20 anos, não vai minimizar. As pessoas acham que o tempo cura. Está aí a prova. Para mim, o tempo não curou, para a Kelly, o tempo não curou. Nós precisamos, né? Eu fui naquela época, o projeto, eu fundei o projeto. Então, naquela época não existia projeto, não existia internet na minha época, né? Então, eu fui buscar uma terapia, um acompanhamento homeopático, que foi o que me ajudou na época a me estruturar. Então, assim, sem ajuda é muito mais complexo. Então, busque a sua ajuda, aquela que você ache mais necessária, mais conveniente, aquilo que você se sente confortável. Agora, o confortável não quer dizer que você não vai passar pela dor, que ele está contando. Foi doloroso passar pela dor. Então, não desista na hora que você faça um exercício e olhe para a sua dor e fale, porque passar pela dor não é fazer com que não doa, é encarar o que ela faz você sentir para você aprender a lidar com ela. Então, sim, há a necessidade da gente passar por esse deserto, né? Mas a gente não passa sozinho. Para isso, existe o grupo, né? Que eu acho fundamental. Kelly, como foi para você já o segundo grupo, né? Porque você está fazendo o segundo grupo e você já está fazendo também o treinamento ao acolhedor para se tornar uma acolhedora no projeto. Como está sendo, assim, esse segundo, depois de você ter vivenciado esses 3 meses do primeiro grupo? Foi muito intenso todo o acolhimento na primeira vez, muito intensa, muito difícil, mas quando chegou no final do projeto, alguns acolhedores, inclusive o Rodrigo, você, o Mauro, eles insistiram para que eu repetisse. No primeiro momento, eu falei, nossa, mas vivi tão intensamente todos eles. Pensei um tempo, eu falei assim, acho que eu não vou fazer, né? Eu mergulhei de cabeça em cada passo, mesmo com toda a dor e tudo que eu tinha sentido, eu achava que não era necessário. Mas assim, recebi tantos convites que eu falei, acho que vou. Então tá bom, eu aceito, vocês fizeram uma festa, né? Eu falei, eu acho que não vai dar certo, eu tô sendo sincera, viu, gente? Acho que não vai dar certo, mas se não der, eu saio do projeto e tá tudo certo, né? E aí, Rosana, foi a virada de chave. Porque agora eu não está doendo, eu estou degustando. Essa é a palavra. Está sendo mais leve, é mais iluminado. Eu consigo perceber coisas, Rosana, que nem ficaram na minha memória. Alguns exercícios eu ficava na birra, eu ficava na raiva, eu nem percebia as meditações. Essa semana mesmo, houve uma meditação que eu falei, gente, eu tenho certeza que mudaram essa meditação, eu não lembro dessa meditação, porque eu estava tão presa na birra que eu não abarquei, né? Eu não tinha expansão mental naquele momento para poder enxergar. E agora está fechando um ciclo, agora está mais
Agora está mais calmo. E é importante você falar isso, porque faz com que a pessoa perceba que, às vezes, no primeiro, parece que um caminhão atropelou você. Você não consegue captar tudo que vem, você fica, mas você está meio acordado, meio suspenso. Então, se dê essa oportunidade, né? E nós vamos fazendo esse convite, não sei se você lembra, né, Kelly? Mas a partir do vídeo 9, 10, eu começo. Fica aqui com a gente, porque eu vou percebendo pelas respostas dos exercícios que seria bom a pessoa continuar mais um pouco, porque ela ia extrair algo maior, né? E alguns não, alguns sim. Então, a gente vai fazendo esse convite carinhoso, né? Para que a pessoa extraia e saia realmente no melhor que aquilo tem para trazer para ela. E como você decidiu, a partir desse 2, né, que você está fazendo, a se tornar uma acolhedora, acolher as pessoas que vão chegar? Rosana, na verdade, é uma questão de equilíbrio. Nós recebemos tanto desse projeto, tanto, que não é energético, ele te puxa para você servir também. Então, é uma questão de equilíbrio. A gente precisa retornar o que nós recebemos. Eu acho isso muito lindo que você está falando, Kelly, porque acho que tem 2 pontos muito importantes, né? Primeiro, para aqueles que não sabem, o projeto é completamente voluntário, né? Todos que estão vivendo com ele, ele é voluntário. Então, não há nenhum tipo de cobrança das pessoas. Mas eu acho que no momento do projeto, você percebe que aquela diferença que aquelas pessoas, naquele momento, estão fazendo na sua vida, você sabe que vão fazer na vida de outras pessoas. Então, outras pessoas que também puderem passar por aquilo que você está passando ali, elas podem também sentir aquilo que você está sentindo, o alívio, a tranquilidade, a serenidade, de repente a paz de espírito, o equilíbrio, né? Coisas que as pessoas estão buscando. E eu acho que tem um outro... Então a gente trazer isso de volta, possibilitando, porque é lógico, gente, nós temos uma média de 4 grupos abertos ao mesmo tempo, porque cada grupo demanda uma grande equipe. Essa grande equipe é uma parte conversa com as pessoas, mas uma parte posta, recolhe os exercícios, faz planilhas, né? Tem inúmeros trabalhos que são compostos dentro, né? Então, cada grupo para abrir demanda um grupo, uma equipe, né? E os grupos são grandes, né? É em torno mais ou menos de 45, 40 pessoas por grupo. Então, tem que ter uma equipe que dá conta daquilo. Então, cada pessoa que se torna um acolhedor, ou porque veio do grupo de acolhimento, ou porque decidiu, sentiu esse chamado de poder ajudar o próximo, é mais um grupo que se forma para a gente poder ter mais um grupo aberto paralelo. Porque hoje nós temos aí 3 grupos de espera. As pessoas falam, eu estou esperando. Não tem outro jeito, a gente tem que fazer isso porque ainda não temos acolhedores para o tanto de pessoas. Porque, claro, quando eu fundei em 2018 o projeto, a gente não tinha a menor noção que havia o Covid. Então, hoje, nos grupos, nós temos aí uma média enorme, um percentual enorme de pessoas que o ente querido partiu por causa do Covid também, né? Então, nós tivemos ainda um aumento ainda maior. E a outra parte que eu acho que é fundamental, que você vai vivê-la, Kelly, que é o seguinte: a primeira parte da gente lidar com a dor é ser acolhido, mas a segunda parte da gente curar essa ferida é a gente acolher. Porque na hora que você, como um aprendiz, acolhe o outro, você, através do aprendizado que o outro está dividindo com você, a história, as emoções, tudo que você dividiu com o grupo, quem te assistiu também se envolve na sua história, se emociona, o amor passa por aquela pessoa, né? O amor passou por Rodrigo e por todos os outros que estiveram com você naquele momento para poder te oferecer aquilo. Então, nós, quando vamos acolher alguém, é uma prática para a gente aprender a amar. Para a gente considerar o próximo, para a gente validar, como você disse, é um equilíbrio, né? Porque a vida nos dá tanto, então é uma forma da gente poder trazer esse equilíbrio, porque hoje a carência emocional é muito grande, as pessoas não dão conta, isso não é uma coisa equilibrada, que todo mundo pode ter uma terapia, isso são coisas que é acesso ainda para poucas pessoas, isso não é uma coisa difundida em tudo quanto é plano de saúde, né? A gente vive, isso não está difundido na cultura, onde todo mundo acha que tem que fazer, não,
não, as pessoas ainda investem em colocar um botox ao invés de trabalhar uma questão emocional. As pessoas ainda estão muito ligadas ao físico e não tão ligadas ao mundo interno. Então, ainda é cultural. Então, o projeto ele vem e abarca isso, né? Porque a pessoa vem de uma outra forma. Então, eu acho que é muito linda essa sua atitude. Muitos de nós, eu fundei baseado na sua atitude, na mesma atitude, pensar o quanto havia recebido da vida, e muitos que estão no projeto também fazem com essa mesma atitude, né? Com esse mesmo desejo. Então, vai ser assim, absolutamente maravilhoso você ser uma acolhedora junto com a gente. Eu queria fazer só uma observação que foi algo que me impactou. O Mauro, no grupo, ele estava junto com você, dando suporte nos vídeos, e ele fala que ele não tinha uma experiência de perder. Então, aquilo me impactou tanto, eu falei, nossa, já existem pessoas que sentiram o chamado sem precisar. E aí é onde as coisas começam a mudar mesmo, né, Rosana? Isso. Quando você se manifesta a fazer isso, porque você entende que para a gente desenhar para o nosso filho aquele planeta melhor que a gente almeja, onde há mais segurança, onde todo mundo tem coisas básicas iguais, né? Onde há um respaldo de respeito entre um e outro, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, né? Que zona de conforto? A gente nunca tem tempo, a vida é corrida, né? Quem não fala essa frase, né? Ah, não vai dar, eu tenho muito compromisso, mas de repente a gente se pega meia hora vendo o Facebook de alguém, a gente se pega meia hora lá, 2 horas assistindo um Netflix. Então, eu acho ainda que isso é cultural. As pessoas, devagar, eu penso que a pandemia está ajudando muito isso, estão observando que com a solidariedade, a empatia, a compaixão, nós tornamos a nossa vida e de todos à nossa volta muito melhor. Então, eu acho que sim, essa é uma realidade, né? Que é instituída, que foi muito lindo o Mauro ter feito isso, e tem várias outras pessoas do projeto que também estão lá, mas que nunca experimentaram a partida do ente querido dessa forma que a gente experimentou. Então, eu acho que isso é maravilhoso. Então, o que a gente espera é que muitas pessoas não só venham fazer parte do projeto, mas muitas pessoas fundem o seu projeto, né? Se você acha que você tem alguma coisa que você quer colaborar, não precisa ser o luto, pode ser outra coisa. Ajude sua comunidade, né? Ajude os animais, ajude a ecologia, ajude, crie aquilo que você acha que vai colaborar para que as pessoas possam viver melhor. Nós estamos lidando com uma área que é uma área muito sensível, porque é uma área que não tem nada que você pega, não é substancial, não é uma coisa que a gente pega uma cesta básica, entrega para alguém e mata a fome. É uma fome emocional. Então, é uma fome muito mais complexa, né? Mas eu acho que nós, a maioria de nós que estamos no grupo, por termos passado por esta dor que não tem um material, fica muito mais aberto da gente poder lidar com isso tudo que as pessoas sentem. Eu penso até que é por isso que a gente acaba vivendo isso, porque a gente vai poder fazer um bom proveito. Alguns podem não fazer um bom proveito, e o bom proveito eu acho que é a gente crescer, ampliar nossa consciência sobre o que representa a vida, a morte, o que viemos fazer aqui, as prioridades, e enxergar, né? Amar o próximo como a si mesmo. Você gostaria de deixar uma mensagem para o pessoal, uma frase, algo que você queira antes da gente encerrar? Sim. Ai, me veio aqui antes de você perguntar, eu ia pedir. Eu queria falar, especialmente com essas mãezinhas, que valide todo esse amor que vocês estão sentindo. Ele existe. Essa conexão, ela é real. E foi isso que eu aprendi no projeto. Os meus filhos, eles estão aqui, ó, comigo para sempre. E esse amor não vai morrer nunca mais. Ele é meu para sempre. Maravilhoso. Kellen, muita gratidão de você ter aceitado, né, fazer parte. Esse vídeo ele vai para muitos corações que a gente nem sabe quem são, né? Porque as pessoas vão espalhando, é isso que eu gosto, né? Porque chega em quem precisa, né? As energias levam.
Mas é muito linda a sua disposição de contar a sua história, abrir seu coração, se preocupando com essas outras mãezinhas. Muito emocionante. Beijos no coração. Obrigada, sua linda. Adorei. Com Deus, viu? Eu também. Até mais, gente. Até mais. Até o próximo, né? Depoimentos da Alma. Tá joia. Com Deus.